Injetar dinheiro em empresas que às vezes nem saíram do papel pode parecer loucura. Mas foi esse tipo de aposta que possibilitou, por exemplo, a existência de Google e YouTube, dois grandes símbolos do crescimento expressivo de negócios baseados em inovação tecnológica. Com esse e outros exemplos, Carlos Eduardo Guilhome, da Confrapar, falou sobre a formação dos chamados fundos de capital semente. Na verdade, o que a gente apresentou foi a possibilidade do Paraná ter, pela primeira vez, um fundo de capital semente. O fundo de capital semente é um fundo de venture capital que está voltado para aquelas empresas que ainda não são consolidadas, aquelas empresas que estão começando, que têm uma ideia inovadora e que precisam de capital, né? Mas o fundo não entra só com capital, o fundo ele entra com o capital e ele entra também com a parte de gestão, de aconselhamento, de governança nas empresas. Então, por esse motivo, a gente aqui no Paraná, como nos outros fundos que a gente já lançou, a gente tem um fundo em Minas Gerais e um fundo no Rio, a gente busca todos os atores, né? Então, Estado, as comunidades, a ACESPRO, o SEBRAE, os empresários locais, para se juntarem nessa ideia para a gente conseguir montar o fundo e o fundo ter sucesso. O encontro no SEBRAE em Curitiba reuniu empreendedores e investidores e ainda contou com o apoio do secretário de Indústria e Comércio do Paraná. Realmente eu acho que é de fundamental importância. Eu tenho participado nos últimos 20 anos de todos os eventos, seminários, palestras sobre realmente empreendedorismo, sobre fundo de capital empreendedor, sobre seed money, sobre dinheiro para colocar nas pequenas empresas, nos pequenos negócios, nas pequenas ideias de empreendedor, porque isso é de fundamental importância para o desenvolvimento do Estado. O Estado hoje está com incubadoras, com parques tecnológicos, com universidades, com laboratórios e vários talentos vindo de todos os cursos técnicos, universidades e faculdades que têm o seu negócio, que querem montar o seu negócio e não precisam de dinheiro. E não adianta financiar, não adianta ir no banco, porque eles não têm garantia e o juro é muito alto. Eles precisam realmente de um fundo de capital semente, um fundo de capital empreendedor, para acreditar nas empresas deles, colocar dinheiro. E pela primeira vez, graças a Deus, depois de 20 anos, o Paraná está hoje com 2 fundos para aplicar nas empresas paranaenses, para analisar todas as empresas, todos esses jovens empresários, esses jovens empreendedores que vão gerar emprego, vão gerar renda, vão gerar negócio no estado do Paraná, vão ficar aqui no estado, criar empresas aqui. Então, de fundamental importância, um debate, uma palestra como essa, com várias pessoas, aí, vários empreendedores, vários investidores, e esse fundo que está agora entrando no Paraná, para realmente criar novas empresas, transformar mais o Paraná do que ele é hoje. Esse mercado, ele começou, na verdade vamos falar que começou nos Estados Unidos, porque na verdade ele começou desde as cruzadas, as grandes navegações. Então o Venture Capital já era isso, você buscar o financiamento para empreender, né? Os Estados Unidos ele conseguiu, com o apoio do governo, ele criou o SBIC Act em 1950, se não me engano, que era para colocar $1 para cada dólar investido nas empresas. Então, a partir daí, as grandes venture capitalists americanas, elas começaram a aparecer, né? Isso que os Estados Unidos fez na década de 50, o Brasil está fazendo agora. Então, por meio de algumas agências de inovação, no caso da FINEP, que é o governo federal, ela faz esse mesmo programa, com diferenças, é óbvio, né, que está possibilitando o surgimento de vários fundos, né? Então a gente espera replicar todo esse sucesso que a gente ouve falar aí de Silicon Valley, das empresas de tecnologia americana, Microsoft, Yahoo, Google, né? A gente quer replicar isso aqui agora. O senhor disse também que muitas vezes o poder público investe, as instituições colaboram e o investidor privado é o último a comparecer quando comparece. Como se vencer essa dificuldade? Justamente essa é uma grande dificuldade. Eu que tentei já por 4 vezes nesses últimos 20 anos montar um grupo, quando nós tínhamos inclusive apoio de uma empresa estatal, de uma empresa federal, de um banco federal, mas precisava 20% de capital privado, justamente porque o dinheiro público é muito bem-vindo, mas tem que ter o dinheiro privado para ser comprometido também. E justamente é aí que faltou, normalmente os empresários estão entretidos nos seus negócios, querem cuidar dos seus negócios, né, desenvolver os seus negócios e não tem tempo para estar analisando novos negócios, para montar um fundo e esse retorno vir aí em 5, 6, 10 anos, porque hoje existe uma média na realidade, para cada 1000 empresas que você analisa, é para 2 dar certo. Então tem muita gente que quer cuidar do seu negócio e não tem tempo para isso. Então, por isso que foi difícil montar esse fundo. Mas agora eu acho que com pessoas que estão vindo para cá, que já tem esse fundo em outros estados, e mais um fundo que nós montamos aqui no Paraná agora, eu acho de fundamental importância que isso vai alavancar esses novos empreendedores no Paraná. Você falou da FINEP, o fundo ele busca o empreendedor, busca o investidor privado, mas também tem essa participação importante da financiadora de projetos do Ministério de Ciência e Tecnologia, que ela também muitas vezes entra com recurso e entra avalizando o restante do capital aplicado. Eu quero que você fale um pouco a respeito da importância dessa participação da FINEP. Nós tivemos a felicidade de ter o primeiro fundo aprovado por um programa da FINEP que se chama Inovar Semente.
Esse fundo é o Fundo Horizonte, fica em Minas Gerais, e a partir daí nós lançamos agora um outro fundo no Rio de Janeiro, com as mesmas características, e estamos lançando um fundo no Paraná. O que a gente busca na FINEP? A FINEP, além dela aportar, no caso dos outros fundos foi 40%, né, do patrimônio do fundo, né, do recurso do fundo para investir. Além dela aportar esse recurso, ela faz uma diligência com os gestores, ela vai no local, ela vê se a gente tem uma metodologia apropriada para selecionar as empresas, se a gente tem competência para isso, se a empresa está capitalizada para fazer isso. Então ela faz todo um trabalho que o empreendedor teria que fazer, que o investidor teria que fazer, ela acaba fazendo esse trabalho. Então ela dá um selo, como se fosse um selo de garantia que ela dá para o projeto, né? Então, e além disso, para o investidor privado que está investindo, ela ainda coloca uma garantia. O principal que ele está investindo é garantido no período do fundo. O que quer dizer o seguinte, quer dizer que se alguém investiu lá 1 milhão, né, e o fundo por algum acaso falhou, a FINEP vai cobrir esse mesmo 1 milhão depois do período do fundo, né? É óbvio que a gente não conta com isso, mas é um fator psicológico importante para se criar uma nova cultura de investidores nesse tipo de empresa no Brasil.